Lucas capítulo 1, versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Zacarias era sacerdote, a sua esposa, a descendência de Arão. A questão aqui não era a pessoa dizer assim, eu quero ser sacerdote, não. Para ser sacerdote teria que ser da tribo de Levi, e para ser assim mais da geração de Arão. A esposa dele era Zacarias, estava ali, fazia parte da tribo de Levi. Ele era sacerdote por direito, por nascimento também. E a turma de sacerdote, com o passar do tempo, se tornou realmente imensa. E diz que ele estava exercendo, geralmente os sacerdotes, eles serviam no templo 2 vezes por ano. E ele foi para o templo, coube-lhe a sorte. Eram 3 atividades durante o dia, e uma delas era servir, acender o incenso. E o texto diz que aconteceu que exercendo, ele, o sacerdote, diante de Deus, na sua turma, segundo o costume, coube-lhe sorte. Tinha sorte também, era um sistema que eles faziam para tirar sorte, para saber qual o sacerdote teria esse privilégio, essa honra. Não era como antigamente, no tempo de Arão, ainda quando Moisés estava vivo, porque em Êxodo 30, o versículo de 1 a 3, tinha, o altar do incenso feito de ouro, de madeira de cetim. Foi projetado para esse fim. Mas Jerusalém foi invadida por o rei da Babilônia, e muitos dos outros filhos foram levados, e não se sabe onde está. Também o texto não diz de Lucas se porventura eles fizeram uma réplica parecida. Mas o importante é que Zacarias, ele teve a sorte. E dizer para você uma coisa: durante a vida sacerdotal, realizar este ato, muitas vezes, era uma oportunidade na vida, devido à quantidade de sacerdotes que tinha. E Zacarias, ele teve esta sorte, ou teve esse privilégio de estar aí fazendo essas orações com incenso. Esses incensos, eles eram feitos pelos próprios sacerdotes, pela própria tribo de Levi. Está em Êxodo 30, versículo de 34 a 38. Não era um incenso qualquer, era algo organizado. E ele estava ali fazendo. Esse incenso representava também as orações, simbolizava que Deus, a misericórdia do Senhor, suplicando ao Senhor. E ele estava ali. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe entrar no templo do Senhor. Um homem temente a Deus, o texto diz que ele era um homem justo, que era da turma de Abias, e a sua esposa, da descendência de Arão. Era um homem justo que estava ali perante o Senhor. Um homem que estava servindo a Deus. Então imagine que ele já estava em idade avançada. Ele sempre via a sorte dos outros sacerdotes irem. Ele teve esse privilégio. Era um homem que estava servindo ao Senhor, porque ele era da tribo de Levi. Não é como hoje, que a pessoa diz, sente o chamado. Jesus, ele fez uma grande mudança, porque ele chamou homens simples, homens que não eram da tribo de Levi, para dirigir sua igreja. Mas antes disso, eram esses homens. E Zacarias estava ali, tendo o grande privilégio de servir ao Senhor. Creio que foi uma emoção enorme para ele ser aquele que estaria entrando ali no santuário.
Não era como no templo de Salomão, mas já tinha um santuário que foi construído, ou reformado, restaurado. O importante é que ele estava ali, um homem justo diante do Senhor. Que você possa entender que servir a Deus hoje é uma escolha que depende de você. Você fazer a sua escolha de servir ao Senhor. De dizer sim, eu quero ser um verdadeiro discípulo de Cristo, adorar somente a Ele. Faça como Zacarias, que tinha prazer de servir ao Senhor.